A Lega BKT, além de um campeonato muito disputado, tem jogadores bem interessantes, como esse que vamos detalhar agora. Sigam conosco após a vinheta, que a gente vai explicar isso mais no detalhe. Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo e hoje vamos falar de mais um destaque da Lega BKT 2021-22, a Série B italiana. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir mais uma vez a gentileza de vocês que, se gostarem desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube poder recomendar o nosso trabalho para mais pessoas. Se vocês puderem contribuir e também compartilharem os nossos vídeos com os amigos de vocês, a gente também agradece de antemão. Além disso, verifiquem a inscrição de vocês aqui no canal, além da ativação de notificações, caso já sejam inscritos, obviamente. Se não forem, convido-os a estar conosco e seguirem nessa jornada com a gente. Ok, pessoal? E vamos dar seguimento ao nosso vídeo de hoje. Como vocês já viram no card, a gente vai falar do Federico Viviani. Como eu disse a vocês, a gente vai falar do Federico Viviani, jogador de 29 anos, nascido em 24 de março de 1992, um jogador natural de Lecco, uma cidade uma província, né, na região da Lombardia. Para quem não conhece, a Lombardia é a região onde está Bergamo, por exemplo, que é a cidade onde está a Atalanta, no extremo norte da Itália. Um jogador de 1,80 m, 75 kg, uma avaliação de mercado de 500 mil euros, é uma avaliação baixa. É um jogador que, apesar da idade, que é um dos fatores que eu vejo como o maior complicador dele para ele passar por uma equipe dita as equipes principais da Itália, né? Mas ainda assim é um jogador muito interessante, a gente vai mostrar isso ao longo da apresentação. Ele joga majoritariamente de primeiro volante, né? Aquele volante que joga ali entre as linhas de defesa e meio campo, mas ele também joga de segundo volante, um jogador que tem um refino técnico, sabe sair jogando com a bola, tem um bom chute, a gente vai mostrar isso mais no detalhe. E ele ao todo passou por 7 clubes na carreira, né? A Roma foi para quem o revelou para o futebol, mas ele já passou por Latina, Bolonha, Hellas Verona, Frosinone, Livorno e atualmente ele joga na Spal. Bom, um pouquinho, como a gente gosta de trazer sempre um breve histórico da evolução da carreira do jogador, né? Aí do lado esquerdo vocês podem ver o histórico de transferência dele ao longo da carreira. Ele surge lá em 12-13, né, na temporada 12-13 na Roma, e de lá para cá ele veio enfileirando times, quando que após um empréstimo na temporada 17-18 do Hellas Verona Spal, ele em 18-19 é comprado de fato pela Spal por 3 milhões e 300 mil euros, e de lá para cá ele ainda oscilou alternou em algumas equipes menores, mas nessa temporada específica que eu queria dizer, ele tem se destacado nesse começo de campeonato da Lega BKT. Aqui do lado direito um histórico da evolução do valor de mercado dele. Você vê que ele já está bem distante do seu auge de valor, em que teve o seu pico ali nas temporadas em que ele teve no Hellas Verona e no Bolonha ali em 16-17, né, quando ele chegou a perto do seu valor de mercado de 4 milhões de euros. Hoje ele está ali na casa dos 500 mil, como eu disse anteriormente. Bom, quais são as características do Federico Viviani, as características e o desempenho dele, né? Ele é um jogador, como eu disse, é um jogador que ele naturalmente é um primeiro volante, então o mapa de calor mostra bastante isso, que ele preferencialmente ele circunda essa faixa aqui entre a linha de defesa e meio campo, né, flutuando ali, mas ele é um jogador muito versátil, né? Você vê que ele aparece ainda em alguns trechos mais adiantados, e não estranhem essas colorações aqui nas linhas de escanteio. Como ele é um jogador que tem por característica pegar muito bem na bola, né? O chute dele e o passe dele é muito bom,
ele, nas equipes que ele joga, ele costuma ser um dos cobradores, né, de bolas paradas, né? Sejam faltas, sejam escanteios, principalmente as bolas que vão ser alçadas. Na temporada 2020-21 ele jogou pouco, por isso que o mapa de calor aqui tem poucos tons mais avermelhados. Ele jogou ao todo pouco mais de 7 partidas, então a gente trouxe, mas não é tão relevante assim, mais para dar o contexto de como ele joga. E aqui na Liga BKT, que disparado é onde ele está nessa temporada de 2021, que ele está jogando mais, você vê que hoje ele é um jogador muito atuante em todas as faixas, desde a primeira linha de meio-campistas mais defensivos, seja até a última linha de meio-campos antes dos atacantes. E ele flutua por ambos lados. Então, assim, é um jogador muito participativo, a gente vai mostrar mais no detalhe, mas é um jogador muito interessante. A média dele de avaliação no período aí, nos últimos 12 meses, como eu disse, na temporada passada ele jogou pouco, mas ainda assim em abril ali ele teve uma oscilação média em torno de 7,3. Ele é um jogador também que, principalmente nessa temporada agora, ele é um jogador acima de 7, bem acima de 7, quase 8, né? Você vê que na média das apresentações aí oscilou de 7,8 a 8. Então, assim, a média global no período de 7,56, e na avaliação dos últimos jogos, e a gente ainda está na 10ª rodada, a 11ª se iniciará nesse domingo. Você vê aqui também, ó, notas bem acima de 7, quase 8, algumas já passaram de 8. E um jogador que tem a média nas últimas 5 atuações aí de 7,84. Bom, a evolução técnica, a gente vai comparar a evolução técnica com a temporada que ele jogou mais, né? Que foi a temporada de 19 e 20, com essa que ele está jogando, que ele está sendo destaque. Você vê que tem uma evolução considerável, né? Na temporada 19 e 20, em que ele atuava pelo Livorno, ele não fez nenhum gol até as 10 rodadas que tinham sido jogadas. Nessa ele já tem 3. Além disso, ele finalizava em média 1,5 finalizações por jogo. Agora ele já mais que dobrou essa média, mais que dobrou esse número. Ele já está com 3,5, 3 finalizações e meia por jogo, e chuta mais também no gol, né? Tem quase dois chutes no gol por partida, coisa que ele não tinha nenhuma na temporada 19 e 20. Além disso, ele já fez 2 gols de falta. Dos 3 gols que ele anotou, ele já fez 2 gols de falta, não tinha feito nenhum, né, na temporada 19 e 20. É um jogador que claramente evoluiu muito nesse quesito de ataque de 19 e 20 para 20 e 21. Eu trago também as evoluções que ele teve na questão dos passes e da fase defensiva, né? Na questão mais dos passes, você vê que ele participa, ele toca bem mais na bola, né? O dobro quase de toques na bola. Ele tocava em média 41 vezes e pouquinho por jogo em 19 e 20, agora ele já passa a tocar 82 vezes, quase 82 vezes e meia por jogo. Ele é mais decisivo, quase 2 passes decisivos por jogo, coisa que em 19 e 20 ele não tinha nenhum, praticamente 0,8, muito próximo de 1, mas não chegava nem a 1. E além disso, ele é um jogador também que contribui muito na fase defensiva, né? Você vê, as interceptações que ele tinha por jogo em 19 e 20, que era de apenas 1, agora está a mais do que 1,5, né? Tá se encaminhando para 2, além dos cortes, que é a maior e mais expressiva aumento de 19 para cá, de 19 e 20 para 20 e 21, em que ele faz em média 2 cortes por jogo, que ele fazia nem meio na temporada 19 e 20. Além disso, alguns outros fatores interessantes, né? As disputas de bola, que que ele aumentou de 52% para 60%. Mas o principal aqui é que, como ele participa mais do jogo e ele tem mais a bola, ele toca mais na bola, obviamente ele também está suscetível a perder mais a bola, né? Ele também teve um aumento aqui de 13,7 para quase que dobrou, né, a sua perda de posse de bola de 19 e 20 para cá. Óbvio, ele participa mais, ele toca mais na bola. Ele também, por participar mais, acaba fazendo um pouco mais de falta,
né? Ele faz quase 2 faltas por jogo, coisa que ele só fazia 1. Mas assim, a gente vê que, no geral, é um jogador que evoluiu. Mas isso não ajuda a explicar de fato o porquê que a gente trouxe ele como um dos jogadores aí que são destaques. O que a gente vai começar a tentar explicar agora. A gente vê que no comparativo dos números defensivos dele, na média no campeonato hoje, a gente vê que dos chutes travados que ele travou no total 6, ele é um dos 20 jogadores que mais intercepta chutes na competição. Se a gente tomar como o principal interceptador de chutes o Máximo Koda da LET, que são 13, ele já tem aí um pouco menos da metade do Máximo Koda, mas ele está ali na briga, porque os que estão à frente deles têm 7, 8, 9, então assim, ele não está muito para trás, e ainda assim são os 20 melhores jogadores nesse quesito da liga, ou seja, ele está bem na fita, né? Interceptações, ele é o 14º jogador com mais interceptações na liga, totalizando um total é engraçado, né? Mas perfazendo um total de 16 interceptações até agora na competição, né? Então assim, é outra marca bem expressiva para ele. O destaque aqui que o jogador da mesma equipe dele, que está ali em segundo, é o Hélio Capadrossi, que é um zagueiro. Se a gente for fazer aqui o desmembramento, a gente vai ver que a maioria aqui são zagueiros. O Sistana é zagueiro, por exemplo, e ele ali é um jogador de meio campo, um volante ali que, além de marcar, tem que saber sair para o jogo. Mas uma coisa interessante é que nos desarmes ele é um dos 3 maiores jogadores em desarmes da competição até agora. Ele fez um total de 27 desarmes nessas 10 rodadas aí de Lega BKT. O primeiro é o Alessandro Belemó do Como, mas assim, ele é um jogador, de fato, um jogador que auxilia demais na fase defensiva, é um jogador que é destaque da competição nesse quesito defensivo, mas não só no quesito defensivo. Se a gente olhar o quesito técnico, ele tem 3 chances criadas aí no acumulado, o que o torna o 8º jogador com mais chances criadas para a equipe. Além disso, ele deu 19 passes decisivos, o que o torna o 6º maior, né, na comparação com seus pares. E o jogador que tem uma das maiores precisões de passes da competição, no total de 512, só perdendo para o Federico Barba do Benevento. Ou seja, na questão técnica, né, de toque na bola, de passe, coisa, ele já mostra que ele é um jogador de muito destaque. Ele está acima do top 10. Então, se a gente comparar todos os jogadores que participam da liga, é um número considerável. Então, ele já é um jogador que é destaque na fase defensiva, é um jogador que é um destaque nos quesitos técnicos, e na fase ofensiva, que em tese não seria uma atribuição normal dele, até porque, como eu disse, ele joga de volante, primeiro volante mais expressivamente, mas a gente vê que ele é um jogador que está entre os 15 maiores goleadores do campeonato, sendo um meio campista, principalmente o primeiro volante. Ele já tem 3 gols, os artilheiros têm 6 lá, o Lapádula, o Luca, o Mulatieri, o Galabinov. Ele tem 3, ele tem a metade dos gols dos atacantes, dos artilheiros atacantes. E além disso, ele é um dos jogadores que, mesmo sendo um volante de origem, ele é um dos que mais finaliza gol, seja por falta, chute de média e longa distância. 35 finalizações no total, perdendo somente para o Máximo Koda, que é um meio atacante. Inclusive, ele foi um dos artilheiros da temporada passada, foi o vice-artilheiro da temporada passada. Então, assim, é um jogador que, de fato, em todos os quesitos ali que a gente mostrou, é um jogador que é, sim, um destaque até então da temporada da Liga BKT 21-22, apesar dos 29 anos, que nem eu disse lá atrás, é um fator que pode não contribuir para que ele possa, talvez, se a SPAL, mesmo que a SPAL não suba, ele continuando esses marcos e sendo de fato destaque da equipe do campeonato até o fim da competição, é uma idade que já é uma idade crítica para o jogador passar por uma que eles chamam de big na Itália, né, as maiores equipes. Mas eu creio que das equipes ali de meio de tabela e tal, as equipes menores, ele caberia como uma luva e contribuiria bastante na maioria das equipes na Lega Série A,
Team. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe para vocês falando do Federico Viviani. Espero ter sido claro e objetivo nas apresentações. Se ficarem com alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, por favor, não se acanhem, deixem aqui no campo de comentários, que a gente sempre tenta interagir com vocês. Reforço o pedido para que, se vocês gostarem desse vídeo, vocês não se esqueçam de deixar o like para ajudar no nosso trabalho. Além disso, se já forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês e a ativação de notificações está tudo ok para vocês receberem o aviso de conteúdos novos. Caso não estejam vendo esse vídeo pela primeira vez, eu peço primeiro para que assistam também os outros nossos outros vídeos já aqui existentes e se inscrevam e sigam conosco aí, que a gente sempre tenta fazer o melhor trabalho possível para vocês, tá bom? Além disso, peço que vocês sigam-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos nas 3 maiores redes sociais hoje. Facebook está mudando o nome para Meta, Instagram e Twitter, @PapoCautio. Segue lá, que a gente sempre tem notícias bem legais para vocês, tá bom, galera? Obrigado, me despeço aqui. Até mais num outro vídeo de nossas séries. Grazie mille e arrivederci.